galera, tudo bem? Professor Daniel Marques de História aqui. Galera, hoje, ditadura militar no Brasil, beleza? A partir de 1964 até 1985. Falaremos então do pior período político da história do Brasil, politicamente, economicamente, socialmente, juridicamente. Foi um período importante para a gente conhecer, né? É muito importante que a gente conheça bem o período ditatorial brasileiro, porque vários dos nossos problemas atuais derivam desse momento grande, um período bem grande, de várias ebulições e várias, digamos assim, várias estratégias que falharam e causaram problemas na ruptura do tecido social brasileiro. A gente vai falar melhor sobre isso durante a aula de hoje, beleza? Então, a gente viu que existe um golpe militar em 64. Esse golpe, galera, de 64, é importante que a gente entenda que ele é apoiado pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria, tá? A Guerra Fria, só para fazer uma contextualização rápida, após a Segunda Guerra Mundial, União Soviética de um lado, Estados Unidos de outro, o mundo se divide em dois lados, tá? Entre capitalistas e socialistas, ou comunistas e liberais, ou seja, o mundo se divide em, digamos, duas grandes alas. O Brasil se coloca do lado dos Estados Unidos, como a gente falou nas aulas anteriores, né? Existe uma espécie de demonização política do comunismo e de tudo que é ligado a qualquer pensamento de esquerda, e essas pessoas passam a ser perseguidas, através do ato institucional número 1. A gente vai ver que vários atos institucionais vão ser colocados pela ditadura militar, tá? Ato institucional 1, 2, 3, 4 e 5. O ato institucional número 1 é aquele que vai colocar caça aos opositores políticos. Vocês devem imaginar quem são esses opositores. São todos aqueles que se opõem à ditadura militar, né? Começa um regime de exceção. Mas só para reiterar o que eu falei antes, os Estados Unidos apoiam o golpe militar. Com o quê? Com dinheiro, com armas, tá? Com investimento tecnológico. Isso não acontece no Brasil. A Operação Condor, ela é um apoio dos Estados Unidos às ditaduras na América Latina, para manutenção de um poder próximo aos Estados Unidos durante a Guerra Fria, tá? Para não possibilidade de uma conquista política de cunho socialista na América Latina, beleza? Então, o ato institucional número 1 é aquele que vai caçar os opositores e vai acabar com a instabilidade do funcionário público, tá? Para quê? Para fragilizar, para causar perigo, para causar pânico, né? No sentido de que você não pode mais se posicionar politicamente. Então, o ato institucional número 1, que primeiro vai dar o start na ditadura, né? Vai ser esse processo de caça aos opositores políticos. Aí a gente vai falar muito de um termo chamado subversivo. Subversivo passa a ser qualquer pessoa que discorde de algum ponto da ditadura, ou seja, qualquer um é um subversivo, né? Ninguém está imune à ideia de subversão, que praticamente é uma caça política, uma censura, uma perseguição, tá? Isso começa a partir do ato institucional número 1, lá no comecinho. Bom, o primeiro governo é o do Castelo Branco, tá? O governo ditatorial, tá? Durante o período de Castelo Branco, vai de 64 a 67, algumas medidas políticas são importantes a gente entender. A primeira coisa que acontece é ele dissolve os partidos políticos, ou seja, não há mais pluralidade política, diálogo, tá? O que acontece é o bipartidarismo durante o golpe militar, ou seja, apenas dois partidos. Você fala, então tem dois. Não, tem o Arena, que é o Partido dos Militares, e tem o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. O problema é que o MDB é controlado pelos militares. Ele é só um partido fantoche para criar uma ilusão de que existe diálogo, quando na verdade não existe. A Constituição de 1967, tá? Essa Constituição é a Constituição que vai afirmar a ditadura como regime institucionalizado, tá? E aí nós temos, depois do Castelo Branco, Costa e Silva, tá? O período Costa e Silva que vai de 67 até 69. Nós temos a população brasileira começa a entender o que está acontecendo, o regime policial, as polícias políticas começam a acontecer, tá? O DOPS, o DOI-CODE, são as polícias de investigação. Qualquer pessoa que discorde passa a ser subversivo, as pessoas que discordam politicamente passam a ser perseguidas, torturadas.
começam a surgir instrumentos de tortura e de perseguição política e de exclusão e de assassinato mesmo às pessoas que discordam do regime e aquelas que se organizam para resistir. Os estudantes são os primeiros a se organizarem, assim como os operários, tá? Existe a passeata dos 100 mil, né, dos estudantes, da União Nacional dos Estudantes, que vai até as ruas, e aí começa um movimento de resistência, e aí as forças militares aumentam o seu poder bélico, o seu poder estratégico de perseguição, e é quando é instituído ali começo da década de 70, o AI-5, o Ato Institucional número 5, que é responsável basicamente, é o mais duro dos atos institucionais, é aquele que vai ser responsável por a Lei da Segurança Nacional, ou seja, qualquer um pode ser qualquer um é considerado um subversivo, um terrorista, então isso dá justificativa para perseguição, prisão, sem necessariamente uma justificativa plausível, e também acaba com habeas corpus, tá? Que é um princípio legal. Ou seja, é basicamente uma devassa política que acontece aqui com a AI-5, tá? Bom, nós temos o pior período da ditadura militar, né? Se é que existe algum bom momento, a gente está falando do período mais duro, de endurecimento do governo Médici, que de 1969 até 74 são chamados anos de chumbo, né? Se você lembrar, qual era o slogan do Brasil durante os anos do Médici, né? Brasil, ame ou deixe, ou seja, ou você ama o Brasil do jeito que ele é, do jeito que eu quero que ele seja, ou você não é bem-vindo aqui. Né? Deixando claro qual é a ideologia. Uma outra forma de slogan que era colocado do Médici era eu prendo e arrebento, deixando bem claro qual era a lógica do governo militar naquele momento. Né? Além de todos os direitos serem tirados, você fala, será que não tem nada positivo? Bom, a gente vai falar do milagre econômico que não é bem positivo. Existe algum crescimento? Bom, existe um endividamento público cada vez maior, mas a gente vai falar. O que há é uma sensação de melhora para a classe média alta brasileira. Né? Existe um empobrecimento absurdo e a gente vai ver com o endividamento também como isso acontece. Não só por causa das obras, a gente vai chegar lá. Bom, os anos de chumbo são os piores anos porque são os anos de endurecimento, as polícias políticas crescem no Brasil inteiro e a perseguição. É nesse momento também que começa a surgir o crime organizado no Brasil. Você fala, caramba, durante a ditadura militar surgiu o crime organizado? Sim, porque se você tem censura, né? Se você não tem um esclarecimento, não tem uma formatação de estratégia política pública de combater o crime, o que acontece? Essa ideia de perseguição, essa polícia política, acaba por permitir que os presos, né, na verdade os grandes traficantes do Brasil, comecem a se organizar. Assim surge o Comando Vermelho, né? Assim surgem os primeiros movimentos organizados. No Rio de Janeiro, por exemplo, durante a década de 70 surge o Comando Vermelho, em Ilha Grande, por exemplo. Né? Ou seja, é falsa essa ideia de que era mais seguro, se é durante justamente a ditadura militar que surge o crime organizado, né? É uma falsa ideia de confundir violência com segurança. Bom, a gente já falou da censura, né? A todos os meios de comunicação, a música, a arte, a gente tem vários artistas que tentavam se comunicar, tentavam expor o momento não só para os brasileiros, mas para o mundo, do que estava acontecendo, do que acontecia no Brasil, perseguidos, exilados, alguns torturados, ou seja, um massacre cultural, uma série de censuras às faculdades, universidades, às escolas. O ensino de história foi remodelado a uma história completamente despopularizada, uma história que não falava dos movimentos sociais, que falava muito mais dos grandes ídolos, que fazia uma redução da história, né? Os cursos de filosofia, que são aqueles preconizados pela reflexão e pelo pensamento crítico, foram os primeiros a serem atacados, assim como os de sociologia. Bom, mas uma devassa educacional, cultural, musical, artística, política, uma série de eventos catastróficos. Tá? A gente também tem a polícia política, falamos, né, o DOPS, o DOI-CODE, instrumentos de tortura que existiam até bem pouco tempo atrás. Obras faraônicas, né? Os militares são reconhecidos por duas obras, a gente sempre lembra, né, que é a Transamazônica,
que destruiu boa parte da floresta amazônica e não liga nada a lugar nenhum, não tem um objetivo claro, né? E a outra obra que todo mundo lembra é a Ponte Rio-Niterói, que até hoje leva o nome de um militar, de um ditador brasileiro, né? Então, o que acontece? A gente tem, que seria Costa e Silva, o que a gente tem nas obras faraônicas? Várias obras mal planejadas, com investimento maciço, que não tiveram organização, não tiveram inteligência no seu processo de andamento, elas gastam um dinheiro público absurdo e elas conseguiram prejudicar o meio ambiente e causaram ainda o que a gente vai falar agora, né? Que são os desvios de corrupção. A corrupção durante a ditadura militar foi a maior possível. Aí você fala, sério? Por quê? Porque é bem simples a conta. Se você censura, se você bloqueia, se você não dá transparência para as pessoas, evidentemente alguma coisa de errado você está fazendo. Se você se esconde, é porque alguma coisa você não quer que as pessoas vejam. Ou seja, durante o período militar, a corrupção foi uma tônica. Aconteceu em vários aspectos, inclusive com as obras faraônicas que a gente citou aqui. Bom, massacre à terra indígena, né, terras indígenas, isso é uma coisa que a gente ainda sofre com isso, mas durante a ditadura militar, talvez não, com certeza foi o período mais cruel. Isso porque os militares tinham uma ideia de que o indígena precisava ser assimilado, né? Ele precisava passar por um processo de transição para deixar de ser indígena. Isso significa apoiar grileiros, mineradores que invadiam e tomavam as terras, além de poceiros, dos indígenas. Esse estímulo violento à tomada de posse da terra indígena ficou caracterizado como um dos aspectos mais cruéis no norte brasileiro, principalmente no centro-oeste, durante a ditadura militar. Bom, além disso, nos anos 70 acontece a Copa do Mundo de 1970, que o Brasil se sagra campeão, né, com um time que, né, inclusive faz aniversário esse ano e todo mundo canta em verso e prosa. Muito bom. Mas o problema é que a Copa do Mundo foi utilizada como um recurso que a gente chama de pão e circo, de distração, né? Enquanto aqui estava acontecendo um massacre, perseguição política, regime de exceção, censura, corrupção, desvio de dinheiro público, massacre aos opositores políticos, uma série de outras barbaridades, o Brasil vendia uma imagem de vamos todos juntos, né? Todos nós juntos com essa nação, salve a seleção, a ideia de patriotismo, esse nacionalismo patriótico das ditaduras, né, que é comum das ditaduras, essa ideia, essa exacerbação da pátria, né, como figura. Então, a Copa do Mundo, apesar de a gente ter uma seleção incrível e ser lembrada esportivamente, politicamente, o Brasil, inclusive, chegou a interferir no seu técnico, né, na seleção de 70, por causa de posições políticas. O técnico foi tirado porque o presidente queria colocar o jogador que ele gostava do time, que ele torcia. Então, a níveis catastróficos, né? Se a gente fala em corrupção e nesse sentido, fica cada vez mais claro. Bom, um milagre econômico que eu fiquei de falar para vocês. O que foi o milagre econômico? Milagre é qualquer coisa inexplicável. Então, inexplicavelmente, o Brasil tinha o quê? Dinheiro. Esse dinheiro vinha de onde? Era explicável. Era o dinheiro emprestado, era um empréstimo ao Fundo Monetário Internacional. O Brasil pega a maior quantia naquele momento para fazer um investimento em obras faraônicas, para fingir foi durante 5, 6 anos, mais ou menos bem economicamente, mas não conseguiu sustentar muito tempo. A falta de articulação econômica, a falta de precisão econômica, de controle e uma boa política de austeridade, ou melhor, né, uma política de austeridade tinha, com uma população mais pobre. Existia ali além da corrupção, existia o péssimo controle econômico, o investimento em obras públicas já natimortas, já fracassadas no seu processo inicial, uma série de problemas econômicos, também de investimento, fragilidade da indústria nacional, uma série de pontos que a gente pode abordar. O milagre econômico, então, ele é um dinheiro empréstimo. É como se você ficasse bem, não, eu tô bem, eu peguei 10 mil no banco, só que você não tem dinheiro para pagar, ou seja, essa dívida vai cada vez aumentar. O Brasil ficou muito tempo, inclusive, pagando só os juros das dívidas feitas, né, com o Fundo Monetário Internacional. E a maior delas foi do milagre econômico. Os militares, então, pegam dinheiro emprestado, e a gente vai ver mais tarde que os governos futuros vão ter que lidar com esse problema
naquele momento por conta do regime militar. A inflação chega a números estratosféricos por conta do milagre, chamado milagre econômico, né? O governo do Geisel. Tá? O governo do Geisel é aquele que começa a fazer uma abertura política, mas, apesar de querer fazer essa abertura chamada lenta, gradual, né? Essa abertura política ela vai muito de encontro aos militares de linha dura, que são aqueles que estão acostumados a fazer os grupos de extermínio, a perseguição. Esses militares, então, passam, inclusive, a cometer assassinatos, como o de um operário, né? Em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, 2 operários, na verdade, e o caso mais conhecido do Vladimir Herzog, que era um jornalista da TV Cultura, e ele é chamado, né, para o interrogatório, e ali, na sala de interrogatório, declara ele como se tivesse se suicidado. O problema é que ele estava enforcado com os pés no chão. É muito difícil acontecer. Evidentemente, aquela cena foi forjada e os militares assassinaram, durante a ditadura militar, o Vladimir Herzog. O que fica claro é que, apesar de uma abertura política, os militares ainda preservaram a violência naquele momento e não se sentiram satisfeitos, né, com a abertura política. Existia ainda uma perseguição política ali clara. Depois, João Batista Figueiredo é o último dos ditadores no Brasil, durante aquele momento. A gente que vai de 79 a 85, é o processo da redemocratização, né? Muito importante falar que vai ter em 1988 a Constituição Cidadã, que é a que rege, né, rege até os dias de hoje, mas que tem ainda o processo da anistia, né? A anistia, ela vai dizer, vamos anistiar os torturados e os torturadores, né? Considerando que aqueles que resistiram, né, operários, estudantes, tinham a mesma força bélica do que os militares, o que é absurdo, né? Os militares tinham, além da institucionalidade, da proteção, das armas, tinham tudo a seu favor. Na verdade, eles eram uma situação militar, eles são militares. Os outros eram estudantes, pessoas comuns, civis, que se organizaram para tentar lutar contra uma série de massacres políticos, públicos e sociais que aconteceram naquele momento que a gente acabou de ver. Tá? Depois de 85, a gente vai ter uma reabertura política, ainda não de forma direta. As eleições indiretas vão colocar o Tancredo Neves, ele vai ser aprovado, só que o Tancredo vai ficar muito doente, vai vir a falecer, e quem vai assumir é o vice Sarney. Só um detalhe, o Sarney já tinha sido funcionário durante a ditadura militar, o que mostra que, apesar de eles estarem abrindo o seu processo político, na verdade sempre tem aquela influência do regime militar, né? Uma abertura para lá de polêmica, na verdade não polêmica, bem evidente, né? Eles estavam abrindo politicamente, mas com a intenção de permanecer ainda e ocupar os cargos de poder. Tá bem? Galera, próxima aula então a gente vai falar do governo Sarney, do governo Collor, do governo Itamar Franco, beleza? É isso. Bons estudos a todos e forte abraço.